O que faz o cliente decidir comprar mais rápido? Talvez você esteja se perguntando aí, né? Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dos Insights. E aqui nesse Insight de hoje você vai entender o que realmente faz o cliente decidir comprar rápido. Por que alguns clientes fecham na hora? Por que outros somem, mesmo gostando de você? Você já parou para pensar sobre isso? O que faz o cliente comprar mais rápido do que outros? Eu vou te ajudar justamente a entender o que faz o cliente decidir comprar mais rápido, porque alguns clientes fecham na hora, e por que outros, inclusive, gostam de você, né? Ou melhor, somem mesmo gostando de você. E já te adianto que não tem nada a ver com preço, com a sua técnica, ou simplesmente por conta de alguma questão que você tá ali forçando, né, pra fechar. Às vezes não é sobre isso, é sobre a pessoa, tá bom? Pra quem não me conhece ainda, eu sou Janiele Rodrigues, eu sou especialista em Personal Neurobrand, que é a neurociência aplicada ao brand, e eu estudo e aplico a neurociência no comportamento humano e posicionamento para ajudar profissionais a serem percebidos como autoridade e atrair clientes certos e vender sem precisar ficar convencendo. Então vamos lá, pensa comigo aqui. Deixa eu te levar para uma cena que é muito comum. O cliente chega animado, faz perguntas, diz que gostou. Aí você explica com calma, mostra que você sabe, detalha seu serviço, tira dúvidas, e aí vem a frase clássica: vou pensar. Deixa eu quebrar uma objeção que talvez vocês tenham aqui, não uma crença, na verdade. Muitas vezes o cliente não fechou, não é porque ele não achou caro ou porque não necessariamente ele não confia em você, tá? Não tem relação com isso. Que às vezes até tem, mas a pessoa não expressa ali, né? Mas existem outras questões, na verdade, que influenciam muito mais. Ele diz isso, que vai pensar, porque o cérebro dele, dessa pessoa, esse cliente, não entrou em um modo de decisão. O cliente, na verdade, decide comprar da gente quando, antes mesmo de ele começar a falar. Então, se a pessoa diz que vai pensar, é porque ainda não gerou urgência suficiente para que ela queira comprar na hora. Então, nosso objetivo aqui na verdade, o meu objetivo aqui é trazer para vocês o que pode fazer a pessoa comprar mais rápido. E quando eu digo para vocês que eu uso justamente essa neurociência no marketing e no brand, é porque a gente trabalha as estratégias tanto no marketing, mesmo a nível de gestão, de estratégia de negócio, de publicidade, atendimento a cliente e afins, como também estratégias do brand, que é a sua gestão de marketing, a sua imagem, seu posicionamento, para fazer com que o cliente queira te comprar muito mais rápido. Então, por isso que é importante a gente usar a neurociência. Por quê? Porque eu estou conversando diretamente com o cérebro do cliente, que é algo que não é todo mundo que aplica quando está falando de vendas. E esse é o ponto, tá? Porque a maioria das pessoas acredita que o cliente decide rápido quando ele tem dinheiro, quando ele precisa muito, quando ele gostou muito, quando ele confia muito. Pode até ser, mas não é a cereja do bolo. O cliente vai decidir rápido quando ele sente mais segurança e mais direção. Sem isso, o nosso cérebro sempre vai entrar em modo de proteção e vai gerar uma resistência. Por quê, gente? Deixa eu dar uma explicação rapidinho aqui neurocientífica. O objetivo do nosso cérebro é poupar energia. Então, se é poupar energia, isso serve para tudo. A gente vai ter, por exemplo, vai fazer atividade física. Se eu for muito esforço, não tiver uma motivação muito grande, a chance de você deixar de ir é grande também. Por quê? Porque o cérebro quer poupar energia. Isso acontece para compra também. Por isso que muitas vezes nosso cérebro é negativo. Muitas vezes a gente tem mais pensamentos negativos do que positivos, isso é uma tendência natural do cérebro, e a gente tem que trabalhar para que a gente se mantenha no positivo. Então, o mesmo acontece com a compra. O cérebro não quer comprar. Então, por padrão, é um não. Só que quando você começa a conversar com a parte mais emocional do cérebro, você consegue obter vários sims ao longo de uma conversa para que o cliente feche mais rápido com você. E aí você precisa ter a estratégia certa para conduzir a venda, tá? Então, Janiele, ok, está aí falando e tal, mas o que faz então o cliente decidir comprar mais rápido, tá? O primeiro ponto é uma clareza em relação ao caminho. Quando você consegue demonstrar com muita clareza onde o cliente está, o que está acontecendo, qual é o próximo passo, você vai mostrar para ele que você tem a solução perfeita. Então, é a clareza do que ele precisa fazer para chegar no lugar que o seu serviço faz a pessoa chegar. Então, assim, você provavelmente não vende um serviço raso. O seu serviço vai mudar a vida da pessoa de alguma forma, certo?
você vai, sei lá, fazer a pessoa ficar mais famosa, vai fazer com que a pessoa tenha menos dores no corpo, fazer com que a pessoa ganhe mais dinheiro, você vai ter algum objetivo com o seu serviço, certo? Então, essa clareza para a pessoa precisa estar. Então, por exemplo, aqui eu faço você elevar o seu posicionamento rápido em 45 dias, cobrar 2 vezes mais caro, atrair clientes melhores. Isso é o que você almeja, o que eu te entrego no final. Mas o que você precisa fazer para isso? Aí a gente tem várias questões, você vai trabalhar o brand, o marketing, mas eu não fico te dizendo passo a passo do que vai ser trabalhado. Você não quer saber o passo a passo, você quer saber o que vai acontecer no final, qual é o objetivo que você vai ter resolvido ali, né? Ter atingido ao final. Então você precisa deixar isso muito claro para a pessoa. Quando o cérebro não vê essa clareza, ele foge. E aí a conversa muitas vezes fica aberta demais, gera uma certa confusão, e aí é onde o cérebro do cliente faz o quê? Ele poupa energia. Se ele poupa energia, ele não vai comprar. Porque é difícil demais entender o que você está tentando vender. Então, isso é uma coisa que você precisa deixar muito claro para o seu cliente. Às vezes o seu perfil ele está muito bagunçado para transmitir essa clareza. Eu não consigo enxergar no seu perfil. Várias pessoas, vários alunos, mentorados chegam aqui no nosso ecossistema justamente com essa bagunça. E às vezes, gente, não é uma bagunça estética de estar feio ou algo assim. Não, também tem isso. Mas é uma bagunça de falta de clareza. Se eu não vejo clareza, eu não entendo o que você vende, eu não vou comprar de você. Então isso gera uma resistência muito grande para a pessoa e às vezes você nem sabe por que a pessoa está fugindo, tá? O segundo ponto é que o cliente ele vai decidir comprar realmente mais rápido quando ele sente que você é a pessoa que sabe conduzir. Não necessariamente de ser uma pessoa autoritária, de ser uma pessoa que vai botar banca ali, né, soberba, mas sim entender que você é uma autoridade naquela área, que você é uma liderança, que eu posso confiar no que você tem para fazer e que vai executar. Vamos lá, por exemplo, o seu ar-condicionado quebrou. E aí você vai chamar um técnico para fazer o serviço no seu ar-condicionado. Se ele chegar lá parecendo que não sabe exatamente qual é o problema, não sabe nem pesquisar para resolver qual é o problema, não sabe muito bem qual é a solução, dificilmente você vai querer fechar com esse técnico, né? Talvez você mande técnico ir embora mesmo ele estando ali já. Por quê? Porque você vai ficar com medo, inclusive, de estragar o seu ar-condicionado. Então isso vale para todas as áreas de serviço. Para tudo que você imaginar vai servir. Então a mesma coisa, se eu tô com uma dor de dente, eu vou no dentista e o dentista parece que é inseguro, que não sabe exatamente como resolver. Fica mexendo um monte de aparelho, não mostra uma autoridade, não mostra uma liderança ali que sabe guiar o passo a passo para resolver minha dor de dente, provavelmente eu vou embora no meio do serviço. Por quê? Porque eu vou ficar com medo de estragar meu dente ou de sentir dor. Na verdade, não é nem o medo só pelo medo de estragar algo, é a dor de ter estragado algo. Nosso cérebro está o tempo inteiro tentando evitar dor. Por isso que a gente está sempre nesse modo um pouco mais negativo. Então, quanto mais você tenta ficar convencendo a pessoa que você tem a fórmula perfeita, menos liderança você vai transmitir, mais inseguro você vai fazer. E o terceiro ponto importante é que quando você explica demais, às vezes vai comunicar insegurança. Você não precisa explicar demais em detalhes, por exemplo, o passo a passo que está fazendo ali para consertar um ar-condicionado. Ou qual é o passo, o dentista fica explicando passo a passo qual é a broca, número da broca que ele vai usar lá para mexer no seu dente. Ele explica rápido qual é o processo, qual é o passo a passo. Você quer saber quais são as etapas que vão acontecer ali. Mas se tiver muita minúcia, deixa o cliente confuso e quanto mais confusão, menos clareza tem. O cliente premium, ele não quer detalhes infinitos, ele quer confiança. E quem decide rápido não precisa de muita prova, ele precisa de decisão, ele precisa saber que funcionou. Ou seja, outros cases de pessoas que funcionaram. Em alguns casos, sim, seus certificados ali no seu escritório, no seu consultório, vão ser importantes para eu sentir confiança em você. Mas aí são provas, né? Provas sociais, provas de autoridade, gatilhos também, que a gente vai utilizando aí no meio. E qual é o ponto, tá? O cliente, ele não vai demorar necessariamente de comprar porque ele é indeciso. Muitas vezes ele demora porque você não assumiu o controle da decisão. É você que tem que fazer o cliente
ir para esse caminho. Então, muitas vezes, enquanto você está ali esperando o tempo do cliente, você está, na verdade, perdendo a venda. Você está deixando o cliente pensar demais. Se eu penso demais, eu vou embora. Então, é como se ele sentisse em partes que não tem ninguém conduzindo. Então, quanto mais você conduz para levar, de fato, para a venda, mais rápido a pessoa compra. Pegaram o gancho? Fez sentido? Conta aqui embaixo para mim nos comentários. Quero saber qual é a sua opinião sobre o assunto, o que você achou. E agora é o seguinte, presta atenção, porque é importante, tá? O que eu vou trazer aqui. Saber o que faz o cliente decidir rápido é diferente de saber como provocar isso na prática. Por isso que a gente faz as aulas secretas semanais. E essas aulas secretas são encontros gratuitos, onde eu ensino você, que vende serviço ou seu conhecimento, a se tornar uma grande referência na sua área, levar o posicionamento, atrair clientes melhores e cobrar até 2 vezes mais caro, tá? Então, assim, toda semana a gente tem aulas secretas para compor isso, para você poder chegar nesse lugar do posicionamento elevado. Então, para a gente fechar o insight de hoje, é importante trazer para você que o cliente rápido não é sorte, é cérebro. Agora você já começou a entender como o jogo funciona, agora eu quero ver você ativando o cérebro do cliente para fazer essa compra, tá?